É muito bom estar de volta aqui. Nós trazemos, uma vez mais, o abraço fraternal dos nossos companheiros do Grupo Espírita da Redenção, na Andaraí, do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte já há alguns poucos 20 anos. O nosso tema está ali, mas hoje é importante uma introdução para que a gente, eu sei que aqui se está promovendo também o Reis Espíritas de Maricá, né? Mas é muito importante estar falando nesse período. Nós estamos em abril. Abril foi o lançamento há 166 anos atrás desta obra, que é o Livro dos Espíritos, que contém, em verdade, toda a doutrina, porque todos os outros livros derivam desta obra. Então é muito importante, porque é aniversário do Livro dos Espíritos. Comemoramos-se também do Dia dos Oito, além do próprio livro, a doutrina em nível nacional. É um dia de comemoração para a doutrina dos Espíritos no Brasil. E é muito importante porque eu sou suspeitíssimo, porque o Livro dos Espíritos, no nosso entendimento, não pode faltar, é imprescindível para qualquer literatura espírita. Na ordem que Kardec propõe, em verdade, ele sugere, inclusive, que nós façamos o quê? Que nós conhecemos lá pelo que é o Espiritismo. Conquanto o Livro dos Espíritos surgiu primeiro, logo no primeiro ano, Kardec percebe, por algumas perguntas a ele dirigidas, a importância de algo que desse uma introdução para quem nunca ouviu falar da doutrina. E para não entrar de chofre em O Livro dos Espíritos, ele sugere que iniciamos sempre por o que é o Espiritismo. Na sua sequência, o Livro dos Espíritos, em seguida, o Livro dos Médiuns, que é o seu complemento. Logo após isso, a Revista Espírita, que faz-se necessária para esclarecimentos mais profundos quanto ao verdadeiro significado da doutrina dos Espíritos, além do que é a Revista Espírita que nos mostra a plenitude do trabalho realizado por Allan Kardec. Só que essa revista ela só deve ser, por sugestão do próprio Kardec, estudada depois de se ter estudado o Livro dos Espíritos, pelo menos, para que se tenha maior clareza daquilo que se vê. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu, o inferno e a Gênese. É importante a gente seguir, procurar acompanhar essa sequência, que facilita muito o nosso entendimento, de modo geral. Lembrando que este tema a gente também vai encontrar, para aqueles que quiserem ver mais, em a Gênese, no capítulo 10. Esse mesmo princípio vital é visto na Gênese orgânica. Então é bem legal que a gente não esqueça no estudo da doutrina que as obras elas se interligam. Compreender a doutrina não é possível com apenas uma leitura de apenas um livro. É a sequência da obra que nos dá plenitude de entendimento e aí sim nos torna cada dia mais alegres pensando no bem, segundo a canção da alegria cristã, porque a gente vai compreendendo que o que dá sustentação à nossa intimidade quando confrontamos as nossas dores é a compreensão. A gente às vezes até pensa assim, não basta ler o Evangelho que eu vou ficar consolado. Não, você vai ter a sua vida um pouco aquietada, mas o que lhe dá compreensão da realidade que você vive é o Livro dos Espíritos. Sem compreender a filosofia, nós faríamos apenas igrejismo, lidando apenas com o Evangelho. Ele não tem essa finalidade precípua. Ele nasce também do Livro dos Espíritos, tanto que ele não segue o Evangelho canônico comum. Ele não pega tudo que está no Evangelho e bota ali. O estudo é feito muito intencionalmente para habilitar a compreensão filosófica que já adquirimos a partir do Livro dos Espíritos e então, quando lemos aquelas consolações, efetivamente nos consolamos, porque compreendemos. Não é porque Deus disse, não é porque Kardec mandou ou qualquer outro espírito tenha dito, é porque você começa a compreender.
Isso é extremamente importante no nosso entendimento. Vamos então ao nosso encontro de hoje. Lá agora, Kardec, no Livro dos Espíritos, eu costumo usar exatamente essa tradução que é José Herculano Pires, porque Herculano era um professor, um filósofo, um profundo estudioso da doutrina dos Espíritos, de tal sorte que o próprio Emmanuel refere-se a ele com o seguinte epíteto: o método que melhor mediu Allan Kardec. São palavras de Emmanuel. No livro primeiro, As Causas Primárias, no capítulo 4, o princípio vital. Começamos com os seres orgânicos e inorgânicos, compreendendo as questões 60 a 67A. Depois, o item 2, a vida e a morte, com as questões de 68 até 70. Vamos então. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Eu me vejo forçado a dar spoiler antes de seguir, porque nós marcamos lá órgãos especiais. O que seria isso? A gente não tem pena, então não tem nada de diferente para nós, não é? Então, órgãos especiais, a referência que Kardec faz é por quê? Você consegue um copo d'água para mim? Sim. Eu te agradeço. Por quê? Porque no reino vegetal nós temos nas plantas diversas os seus órgãos especiais, quais sejam caule, folha, flor, frutos. Nos animais nós vamos ter todas as vísceras, tudo que está internamente ali, mas inclui-se aí a pele, olhos, rim, fígado, bexiga, etc. E no homem, que órgãos especiais são esses? São os mesmos praticamente que tem os animais, claro, cérebro, né? Então, essas são o que a gente chama comumente de vísceras. E Kardec refere-se a órgãos especiais, nós vamos entender depois por quê. Esses órgãos, para a realização de diferentes atos da vida, e apropriados às necessidades de sua conservação. Planta não tem cérebro, ela não precisa disso. Para a sua conservação, basta de ter os órgãos já citados e aqueles canais, aqueles dutos que fazem com que a vida lhe permaneça. Xilema e floema, um trazendo a seiva bruta através do caule para nutrir, e depois trazendo de volta no outro canal a seiva elaborada, que vai cumprir o papel. Compreende? Nos animais é a mesma coisa, nos homens é a mesma coisa, ou seja, cada um apropriado às suas necessidades de conservação possui esses órgãos especiais que garantem, que sustentam a vida. Seguimos. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. O ar se movimenta porque o ventilador está fazendo esse trabalho, ou então alguém colabando. É preciso que algo aconteça para que o ar se movimente. Ele não tem vida própria, né? A gente não vê nenhuma pedra sair correndo por aí. Se nós não atirarmos ou chutarmos, ela vai ficar ali, naquela mesma condição de eternidade. A água da mesma maneira. Isso parece bobagem. A gente já sabe de tudo isso. Mas é muito importante para que essa diferenciação se estabeleça. Nós seguimos. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos?
E olha a resposta: sim, a lei de atração é a mesma para todos, não é? Que ela funciona aqui e funciona para a matéria bruta. A pedra continua firme porque há uma força de atração que a mantém absolutamente firme. O ar não se rompe, senão não morreríamos sem oxigênio. Por quê? Porque a força de atração faz com que H2 esteja presente, que o H esteja presente para nós. Mas as medidas são tão interessantes, e é isso que é fundamental, a lei de atração. Essa lei de atração é também uma proposição de equilíbrio, né? Porque se de alguma sorte nós alteramos a presença de algum elemento nesse ar, olha as dificuldades, né? Que é assim que a gente vê, com as cidades super poluídas, os problemas respiratórios se agravam, muitas vezes de pele. Por quê? Porque está havendo a presença de outros gases que não aqueles que favorecem a nossa vida, pelo menos trazendo dificuldades. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria. Mas nos corpos orgânicos é animalizada, ou seja, tem vitalidade. É esquisito, né? Quando olha isso de primeiro, assim, é sempre a mesma matéria. A minha, a da cadeira, a da pedra, a matéria de onde advém é a mesma. A matéria original é a mesma, não é? Porque tudo isso é produto do chamado soma cola. Ah, é isso. Tudo que é material que nós possamos conhecer e até o que não conhecemos deriva desse fluido. Então, é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada, tem vitalidade. Qual a causa da animalização da matéria? Aqui é que começa a nossa grande dificuldade. Sua união com o princípio vital. Interessante. Muito interessante. Aqui a gente começa a ter que precisa ter mais atenção. Qual a causa da animalização dessa matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou é apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? A resposta obtida para Allan Kardec é uma e outra coisa, ou seja, é um efeito e é uma causa. Está dando para ir até aqui? Está tudo tranquilo? A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Que agente é esse? O princípio vital, né? Vamos ver. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Então, nós já vimos lá que os seres orgânicos são aqueles que têm vitalidade, e essa vitalidade é propiciada, permitida, habilitada pelo princípio vital, que nós já sabemos que é um efeito e uma causa da animalização da matéria. Tudo bem, né? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Vamos dar spoiler. Vamos pensar, porque esse é um lado interessante na vida.
eu atribuo a essa coisa maravilhosa que é a providência divina, que nos habilita com princípios inteligentes. E aí, quando eu estou falando princípio inteligente, eu não estou falando só de nós, hein? Princípio inteligente. Porque o princípio inteligente, ele age em todas as figuras animalizadas. O princípio inteligente está presente no reino vegetal, está presente no reino animal e na fase superior do reino animal, que é a fase hominal. Então, o princípio inteligente, em algum momento, que ninguém aqui sabe, nem eu, ele não nos deram ainda essa fonte de informação, salvo o melhor juízo. Em algum momento, para dar vida, para criar vida, o princípio inteligente lança a mão de uma porção da matéria universal e, ao lançar mão, ele então consegue animalizar a matéria. Por isso que ele diz que a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Enquanto essa porção de fluido estiver lá no conjunto do fluido cósmico universal, ela não é vida. Quando o princípio inteligente lança a mão dessa porção, este corpo passa a ter vida. Seja da planta, seja do animal. Então, esse princípio é que vitaliza a matéria. Mas ele só vitaliza quando o princípio inteligente lança a mão e não traz. Está dando para aí, gente? Se houver dúvida, eu peço que, por favor, lance e fale dele, tá bom? Porque eu acho que é interessante compreender esse processo. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Olha que coisa interessante. Repetindo, é ele, esse princípio vital, que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Como é que esse trabalho de absorver e assimilar? Porque quando eu absorvo algo, eu absorvi o ar, vocês estão vendo ele aqui? Ele foi absorvido pelo meu organismo. E o assimilam. Como é que ele é assimilado? Ele vai caminhar através da respiração, usar o véu e tal, ele vai estar presente em todo o meu organismo. Minhas células precisam desse oxigênio, né? Então ele diz assim, é ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. No momento em que esse princípio inteligente lança a mão dessa porção do fluido cósmico universal que é necessária à vitalização da matéria, essa matéria imediatamente, olha só, ele é um efeito, mas é também uma causa. Quando ele chega, ele torna-se a causa da vida. Mas ele também passa a ser um efeito. Por quê? Porque todas as organelas, todos os órgãos que compõem cada um desse grupo de seres entram em ação. Por quê? Porque o fluido trazido pelo princípio inteligente vitalizou a matéria. E ao vitalizá-la, essa energia potencial presente vai sendo dinamizada através de quê? Olha, essa energia que chegou, esse fluido que chegou, vai movimentar tudo isso aqui. E os movimentos que cada órgão neste organismo fazem com que haja essa assimilação. Daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro. Cadê a minha água que eu esqueci? Esse é o problema de quem fala com os cotovelos. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Vocês vão percebendo a clareza, a inteligência deste cidadão que codificou essa doutrina?
Porque a gente tem que ter atenção nisso. São perguntas que eu não sei se nós faríamos. Nós hoje, parece que nós faríamos, mas lá, naquela situação, eu não sei se nós faríamos. Era extremamente importante. Vimos que o Espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. E a pergunta que ele faz então, o princípio vital formaria um terceiro? E ele tem como resposta, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Então, embora ele não é, na realidade, constitutivo do universo, no sentido que é perguntado, no entanto, ele vai estar presente porque é um dos elementos necessários à constituição do universo. Por quê? Porque senão os planetas como é que iam existir? Né? E como é que as vidas existiriam nos planetas? Pensa desde o germe mais ínfimo até o mais graduado ser. A questão é exatamente essa. Então, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. Lembra? Tudo que é matéria vem de onde? Fluido cósmico universal, ou a matéria universal de que ele fala ali. Tudo. E a gente esquece, é matéria. É matéria. Não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio, que é o fluido cósmico. Na 64A, seguindo, ele pergunta, parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto. Ele vai concluindo, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações desta. E aí ele recebe como resposta, é essa a consequência do que dissemos. Então, de tudo que foi dito nas questões anteriores, Kardec conclui, compreende e conclui e estabelece essa pergunta. É isso mesmo? É essa a consequência do que nós dissemos. Exatamente isso. Resulta que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo, não foi o que foi dito? Porque esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria sem ele também não tem vida. Ele só passa a ter importância no momento em que ele é assimilado pelo princípio inteligente e unido à matéria. Aí se estabeleceu vitalidade. No 65, pergunta Kardec, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Porque Kardec, você vê que ele vai perguntando, o cara já disse, eles já responderam, mas ele continua perguntando. Então, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? É como se ele fizesse ouvir dos mortos, mas não é não. É para que não fique nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Aí ele responde, ele tem como resposta, ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Por quê? Quando é que ele passa a ser isso? Fluido magnético ou elétrico animalizado? Quando ele está unido aqui. Lá, ele é fluido cósmico universal. No momento em que lança-se mão dele para a vitalização da matéria, aí ele tem essa característica de fluido magnético ou fluido animalizado. Mas vamos lá. É um intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. O princípio vital
é o mesmo para todos os seres orgânicos? São todas perguntas que eu acho que são sempre muito inteligentes. Eu não sei se a gente, eu volto a dizer, não sei se a gente perguntaria dessa maneira. É o mesmo para todos os seres orgânicos? E a resposta sim, modificado segundo as espécies. Essas perguntas aparentemente bobas, com respostas aparentemente simples, vão nos remeter, por exemplo, a questões que vocês vão encontrar em Livro dos Espíritos em algum momento, que trata, por exemplo, da metempsicose, que era da escola pitagórica, que alcançou o mundo antigo, em que as pessoas ainda hoje, em algumas escolas, dizem, não, você amanhã vai voltar feito um elefante. Então a gente vai vendo, olha só como é que fica impossível, até nesse nível mais aparentemente banal. Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Voltando, vamos gravar. Pois o movimento da matéria não é a vida, a matéria inerte. Quando há movimento, ela está vitalizada. O movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Na questão 67, ele pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Lembra que eu falei ainda agora? Que ele fica com uma energia potencial que vai ser movimentada pelas ações orgânicas. O movimento de cada órgão vai em si gerar essa nova energia, manter e ampliar. Então essa é uma ideia extremamente importante. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida. É necessária a união de ambos para produzir a vida. Na 67A ele pergunta: podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? É a resposta: sim, é isso. Mas para esclarecer, Kardec põe essa nota. Essa nota é dele, ele que põe essa nota. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz calor. A gente vai observando, não sei se estamos acompanhando juntos, vamos observando a partir daí, em especial, a importância de cuidarmos da nossa alimentação, por exemplo. Em que sentido? Você precisa ser vegetariano? Ou isso ou aquilo? Não é isso. Que é, inclusive, que foi orientado ao Chico na ocasião, por conta desse negócio de carne ou não carne, ele teve com resposta uma coisa mais ou menos assim, que é muito mais satisfatória. É melhor, por exemplo, uma sessão mediúnica, que o sujeito que está participando dela esteja lá com um bife mais concentrado no que está fazendo, do que ele lá dentro pensando no Chico e vai dizendo: eu estou com fome, queria tanto o meu bifinho. Compreende a importância disso? Porque o que importa é como é que você está se postando diante daquilo que você vai realizar. Ou não importa se você comeu isso ou aquilo, nesse sentido. Mas o que está dito, o que a gente está propondo aqui, é pensar como a gente precisa cuidar da nossa alimentação também. Porque veja, nós vamos ver daqui a pouco que o fluido vital não é eterno. Cada um recebe um pouquinho que é necessário. Então, quando eu desgasto excessivamente, de forma desrespeitosa com a própria vida, no sentido de quê?
Eu sei que aqui não é assim. Depois que vier aquele chocolate, eu não vou comer um, vou comer a caixa inteira. Aqueles que estão no churrasco, enquanto não acabar a carne, no domingo eu não paro de comer a carne. Então você fica com umas coisas, com 50 quilos dentro do estômago. Então você há de convir que isso dificulta muito a sua estrutura física. Mas é só isso? Não. Não tem aquele tipo assim, eu estou aqui dizendo, mas será que quando você está aqui, eu vou no controlador, será que vão você gostar? Será que vão passar pelo tiroteio? Isso faz mal. Isso desgasta desnecessariamente. Não gasta energia inútil. Que prejudica sobremaneira a nossa melhor vida. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar um pouco mais. Estar mais atentos. Ninguém tem que deixar de fazer isso ou aquilo. A ideia que o Paulo nos diz é tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Principalmente nas quantidades que a gente exagera, né? Aí tem alguém que vai dizer, olha, eu, por exemplo, graças a Deus, eu não bebo mais a cerveja, por exemplo, eu sou um cervejista juramentado. Sim, eu gosto de cerveja. E aí eu gosto, inclusive. Mas aí você vai, um certo tempo, em nome de alguém que mandou, do que é proibido, você vai fazendo a sua avaliação. Você vai medindo as coisas e aí lá pelo estudo tempo eu tinha me afastado mais do negócio, e o tempo que eu comecei a beber uma cerveja sem álcool, aí depois você tem mais isso também, aí a gente vai deixando. Porque esse processo tem que ser seu, vai ser modelo, que você tem que resolver um ao outro, e nem saber o que fazer para que o outro ache que tá vendo? Seu amigo já fez a sua reforma íntima, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. A reforma de cada um é a reforma de cada um, o tempo de cada um. Eu tenho que ficar nessas viagens malucas, com a ideia da cabeça dos outros, tem que fazer a sua reforma íntima. Cada um que sabe do seu universo particular. Quem sabe da sua dói é você. Eu não tenho ideia. Não tenho. Eu sei da minha. A sua eu não posso avaliar. Nós temos que desenvolver uma coisa que o Espiritismo, na sua fundação, ele tem como fundamento isso, no respeito à autonomia. Você é senhor da sua própria vida, efetivamente. Nós vamos como atrito produz o calor. Então a ação dos órgãos vai mantendo e reproduzindo esse processo todo, tudo vai se ajudando. Mas se eu fumo pra caramba, o meu pulmão já está difícil de fazer esse trabalho, olha só. Porque isso é uma engrenagem plena, em que esse fluido vital, essa energia, ela está rolando em todos os pontos. Tudo que eu faço de ruim para um desses órgãos me cria dificuldades para outros. Por quê? Por que tudo isso existe? A finalidade é para a manutenção da vida. Se eu faço algo que dificulta isso, eu estou fazendo algo contra a manutenção da minha própria vida. E é isso que nos dá responsabilidade clara. Eu costumo dizer que não adianta as tais das genuflexões, ou seja, joelho no chão, suador quando a cabeça está nas alturas. Porque se é só para ficar mostrando, olha, enquanto o joelho no chão você não vai valer de nada. De verdade, não vale uma prata esse negócio. A gente tem que saber que a gente tem responsabilidade com intimidade. A minha responsabilidade aqui hoje é com vocês que eu vim aqui para falar. Mas eu não tenho responsabilidade pessoal com nenhum dos senhores. Eu tenho com a minha vida. Eu tenho com a minha vida. Eu tenho que responder à minha consciência. E assim se dará para cada um dos senhores. No item 2, a vida e a morte. Olha o que a gente vai falar. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Perguntou Kardec. E a resposta foi muito simples. É a exaustão dos órgãos. É lógico isso, né? Quer dizer. Aí perguntou-lhe de novo. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desarrojada? Sim. Pois se a máquina estiver mal montada, a sua bola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. E se esvairá com mais facilidade, com mais rapidez, quando nós maltratamos esses ditos órgãos das diversas maneiras. Né? Esse é um hábito simples, eu gosto muito de pimenta. Mas tem gente que acha que botar pimenta em tudo para tudo. Aí você com 500 tipos de pimenta, precisa isso.
Precisa, não precisa. Contudo, eu desmando, faço esses exageros, é que acabam com a nossa história toda, tem dificuldade que a gente não sei passar. Tem mal beber cerveja? Não. A gente, quando vai ao bar, para e bebe 150 cervejas numa noite só. Vai ter também. Não, mas é bom que é diurético. Olha só. Tem coisas que só a gente. Porque uma lesão no coração, mais que a nos outros órgãos, causa a morte? Perguntou Kardec. E teve uma resposta super inteligente, né? O coração é uma máquina de vida, confirmaram os espíritos. Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Não é verdade? Porque a gente já sabe, a gente tinha muito essa lógica. Hoje a gente já sabe até que não. Eu tenho meu filho, ele fez direito, e a formatura dele mora na ilha, e a formatura dele foi lá, no caso de festas e tal. E na semana seguinte, essa casa de festas, teve um casamento. E o jovem, o noivo, acabou de casar e morreu lá na festa. Porque ele pegou, com esse exato valor que o jovem tem, ele pegou uma das taças que ele queria levar para casa, enfiou no bolso. Quando ele entrou no carro para ir embora, a veia, a órfã, foi arrebentada. Então não deu nem tempo de socorrer. Ele morreu ali. Entendeu? O coração não teve nada a ver com isso. Mas ele perdeu todo o sangue ali, numa bobagem, né? Uma coisa consequente, o senhor diz, não viesse. Então, não tem? A gente faz isso. São nossas atitudes, às vezes, treslocadas, né? Na 70 pergunta Kardec, em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Tá bom, esse que a gente foi lá, pegou essa porção, tal, mentalizou, beleza, eu bebi, aí tranquilo. Estou com 64, faço 65 em setembro. Se eu não morrer até lá, vocês deem um presentinho para mim, um carro novo, um carro zero, uma casa de praia, assim, fique à vontade. Morrer. Para onde vai tudo isso? Após a morte, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. E esse princípio vital volta para onde? O fluido cósmico universal. Aí Kardec traz um esclarecimento. Após a morte do ser orgânico, os elementos que formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente devolver essa fonte logo que deixarem de existir. A gente só fica preocupado com o pessoal sem uma, isso não é uma beneficência, um comentário desse mundo dessas coisas, né? Sempre tem gente que pensa que quando Jesus voltar, todos os corpos se levantarão, meu Deus, que coisa triste, não é essa isso. Como é que vai ser? Minha avó já faz parte de mim, essa coisa do campeonato. Complicado, né? É muito triste assim, que a gente tenha hoje ainda as escolas religiosas existindo nessa loucura. Mas se vocês forem na Revista Espírita, em 1960, existe lá um doutor de Gran Bolonha, e ele fala disso porque ele é um católico, confesso, ele assume o seu catolicismo, agradece imensamente ao Espiritismo por tê-lo ajudado a se tornar um crente ainda mais fervoroso pelos esclarecimentos que o Espiritismo propiciou a ele. De tal sorte que quando ele tem que sair do país para ser um correspondente, que era um cônsul, alguma coisa da política, ele era um cônsul de um adílio qualquer que foi transferido do país. Então ele pede, escreve à sociedade, pedindo que ele continuasse lá como correspondente da revista. E é aceito. Você lembra o depoimento dele nessa revista? Ele é um católico. Católico, apostólico, romano, confesso, estudioso do Espiritismo e que agradece imensamente ao Espiritismo ter ajudado a fortalecer a sua fé. Porque essa é a proposição do Espiritismo. Quando perguntou-se lá, o Espiritismo é a religião do futuro? A resposta obtida é que ele é o futuro das religiões. Em que sentido? Em que cada religião pode beber nessa fonte para compreender as coisas simples.
Você não precisa sair da sua religião. Você só precisa entendê-la melhor. Então Kardec trouxe essa nota. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Compreende por que não adianta ficar fumando, bebendo feito desbragado, comendo feito um alucinado? Porque quando eu maltrato algum destes órgãos em excesso, eu posso impedir que ele seja capaz, inclusive, de se revitalizar. E a gente já sabe disso. Realmente você acaba tendo que ir lá para transplantar um fígado atacado pela cirrose. Não é? E por aí é fora. Graças a Deus a ciência avançou e nós podemos fazer isso. Mas eu não se tinha isso. E ainda que se tenha, nem sempre você consegue, na fila do transplante, receber o teu órgão a tempo, não é? Então, o cuidado que nós precisamos ter da nossa vida, por essa casa que nos foi ofertada, é muito sério. Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir o desenvolvimento da vida no ser órgão. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Gente, compreende a importância dessa coisinha que você carrega aqui? Eu estou falando para você, espírito. Nós estamos carregando esse corpício aqui, ele nos permite ir para lá e para cá. Mas quem comanda esse cara sou eu. Então quem tem que cuidar desse cara sou eu. A gente às vezes vai para o spa, mas não cuida da mente. Tem algum problema. Já repararam? Espírito, eu acho que ainda tem isso. Espírito resolve tudo só no seu espírito. O que é um equívoco, porque os psicólogos e psiquiatras existem para atender as necessidades psicológicas e psiquiátricas ou psíquicas de cada um. Aí você entregar tudo bem feito, fica meio complicado. Ainda que ele tenha sido médico, ainda que ele tenha sido psiquiatra, você precisa ir ao muscular para utilizar o andamento. É preciso ir a ele para ter o melhor preparado. Nós costumamos lembrar na nossa casa espírita, quando o pessoal vai para a terapeuta fraterna e tem algum tratamento a fazer alguma coisa assim, é lembrar que o tratamento espiritual não abole o tratamento médico, as dietas que o médico passou. Não, vou largar tudo e o chefe já falou que é assim. Para nós não pode caber uma coisa dessa. Vocês sabem que Dina Sfar, temos uma atriz chamada Dina Sfar, do Paulo José, ela quando teve câncer, ela veio a morrer, sabe por quê? Porque tinha um cara do RAR, que ela foi ver, e aí ela largou todo o tratamento com o RAR e é curado. E aí? Foi isso. Morrer é normal, faz parte do nosso processo, mas talvez não tivesse que ir. Se tivesse seguido estudando, fazer o que tinha que fazer, quem é médico. Porque quem cuida de doença é médico. Ele está aí para isso. Eles existem para isso. Não, mas o prefeitor vai falar, eu sempre dizia faz, mas o cara que é formado aqui para a medicina, ele tem que ir para a universidade. Então, já estou falando isso. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Kardec vai procurando que essa é uma nota de Kardec, ele tem uma nota longa. Por isso eu botei em Lilás para saber que é uma nota dele.
aparelho recebe a eletricidade em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Viu lá, aquele momento? Ó. Eu, o ser inteligente, o princípio inteligente, lanço mão daquela porção do fluido cósmico universal, vitaliza a matéria. Esse aparelho recebe a eletricidade em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. Qual é a causa especial aqui? São os nossos órgãos. Nas plantas também, nos animais também. Não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está vivo, ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido, e olha que isso é importante demais, viu? Nem tudo que você faz eu posso. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, ou seja, os indivíduos da mesma espécie não têm necessariamente tudo igual e nem constante. Não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Aí eu vou ficar com o outro, tá? 3 saltos mortais, eu acho que eu posso também. Olha, não é bem assim, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Há os que estão, por assim dizer, saturados no fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais energéticos e, de certa maneira, devido à superabundância. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. E aí, a gente vê, né, o pessoal natureza, gente, para de comer esses embutidos, salsicha, linguiça, não sei o que, essas coisas todas, os novos da vida, e acho que é bobagem, o pessoal exagerar tudo. Mas olha lá, pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Vocês acham que a salsicha tem algum fluido vital? Seja lançadinha, não se abre, não, dá para ir nessa? É difícil o negócio, hein? Desamor do Black Chow, dá para ser? Não dá. Você pode comer aqui? Claro que pode. Agora veja, o que a gente faz com as crianças? É toda semana, aqui tem um sabor que atrai. A criança é mesmo. Entende? Mas está compreendendo a importância? Olha, a responsabilidade com a minha vida. Com a do seu filho. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar para a vida prestes a extinguir-se. Lá que extinguiu isso lá com Jesus, né? Ele não disse para o Lázaro: sai daí, toca! Ele não falou para Thalita: Thalita, come. E ela levantou. Mas nós podemos fazer isso, fazemos até com certa tranquilidade na casa espírita. Quantos chegam aqui e lá, debilitados, com dificuldades, aí passam a nossa vida, não desejo nada, mas pode vir. Essa sai daqui hoje é outro vigor. Então a gente já conhece, sabe de tudo isso. Mas assim, Kardec pesquisou tudo isso, Kardec verificou tudo isso. E aí perguntou nos trouxe esses esclarecimentos. E aí nós terminamos porque já deu, né? Alguma dúvida, gente, alguma coisa que se perguntaram?
podem fazê-lo. Se eu não for possível responder, a moça está ali atrás, ela se vira. Porque eu não quero problema. Eu tenho que sair bem também. E aí a gente precisa agradecer mesmo, porque isso é um presente que Deus nos deu. Tudo que a gente tem na vida é dádiva. É um presente para viver, para crescer, para ampliar-se. E a gente, quanto maior for a nossa consciência com relação a isso, mais bela a nossa vida será. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibrai contagia da criança ao velho. É verdade isso? Tem que tomar isso, é verdade. A gente tem que lembrar que não importa se a canção é bonita, a beleza da canção só vale quando que a gente introjeta essa lógica. Se a compreensão disso, se isso não faz eco na intimidade, é apenas uma musiquinha. Eu trouxe essa, eu te agradeço, Senhor, no Evaldo Júnior, que eu gosto, e a semana que eu estou sobre gostar, porque eu acho que ela é muito afim, porque a gente acabou de ver até aqui. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nascei, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, o trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Que nós possamos segui-lo como um gado juvenil, como se tivesse aquela superabundância de vitalidade. Muita paz, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Uma boa noite a todos.